Olá, meu nome é Gabriel Nardi, eu sou arte educador e realizador audiovisual e estou aqui a convite novamente do Olhar da Diversidade para dar a segunda parte do meu curso Introdução à Cianotipia. Para quem ainda não viu a primeira parte do curso, recomendo ir lá no site da Fonocultural e acessar os primeiros 4 módulos do curso Introdução à Cianotipia. Antes da gente começar, eu queria aproveitar também para fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelos castanhos, olhos esverdeados, o meu rosto é arredondado, eu estou usando um bigode. Eu estou aqui hoje na sala da minha casa, sentado na frente de uma mesa de madeira em tons claros. Na minha frente tem o meu computador, onde eu estou com o roteirinho do meu curso para me ajudar aqui a falar com vocês. Tem 2 frascos de vidro arredondados com 2 chás que eu usei nesse processo de viragem que eu vou ensinar para vocês. Tem alguns livros aqui na frente e atrás de mim, do meu lado esquerdo, tem uma planta, uma zamioculca. À minha direita, ao fundo, tem 2 imagens que eu fiz usando o processo de viragem na cianotipia, que são imagens de plantinhas, de flores secas. Eu estou usando uma camiseta marrom e uma correntinha prateada. Para essa segunda parte do curso, eu gostaria de falar de viragens. Vocês já ouviram falar dessa palavra, viragens, dentro da cianotipia? Viragem nada mais é do que um processo onde você coloca o seu cianótipo pronto dentro de um banho de ácido, de chá ou de carbonato de sódio para mudar o tom das suas imagens, para mudar a cor das nossas imagens. Mas antes de entrar nos detalhes de como fazer uma viragem, eu queria falar mais um pouquinho sobre o nosso suporte, o papel. O papel, ao contrário do que a gente pode pensar intuitivamente, ele é um dos suportes mais complexos para se fazer cianotipia. Por quê? Porque o papel ele tem muitas variáveis. Ele tem a questão da gramatura, tem a questão da porosidade, o quanto ele absorve ou não de químico, tem a questão da acidez, entre outras diversas características. Como eu falei na primeira parte do curso, é importante que a gente escolha um papel que ele resista ao processo de lavagem. Ainda mais agora nas viragens, a gente vai fazer um processo onde o nosso papel ele fica de molho na água por muito tempo, dependendo do que eu quero atingir, né, do resultado que eu quero atingir. Então é muito importante que esse papel resista à água. Mas para além da resistência à água, uma das características mais importantes do papel que a gente tem que se atentar é a questão da acidez. A cianotipia ela envolve um processo químico a partir dos sais de ferro. E esse processo ele ocorre melhor em meio ácido. Porque o que acontece? Lembra que a gente aprendeu que quando a gente vai lavar o nosso cianótipo, a gente tem na nossa imagem os químicos que se fixaram no papel e aqueles que não se fixaram, que estão ali na superfície, que vão sair na lavagem? Esses químicos eles são mais solúveis em meio ácido. Então, se eu tenho um suporte ácido, essa parte que não fixou e que vai sair na lavagem, ela vai sair melhor. Ela vai sair com mais eficiência. Eu vou ter azuis, brancos mais brancos, e também isso vai aumentar a durabilidade da minha imagem. Beleza, a cianotipia ocorre melhor em meio ácido, certo? Só que a gente tem uma outra questão, que é sobre a fabricação dos papéis. A maioria dos papéis, inclusive esses papéis de maior qualidade, que têm uma gramatura maior, eles são papéis normalmente mais alcalinos, mais básicos. Por quê? Porque os papéis, eles recebem um tratamento na feitura deles para prevenir que esses papéis não se degradem tanto ao longo do tempo, para prevenir que eles não amarelem. E para isso eles recebem um banho alcalino. E a gente chama isso de reserva alcalina. Então a maioria dos papéis de alta qualidade, eles têm uma reserva alcalina. Eles são mais alcalinos naturalmente. Então a gente tem um dilema, né? Enquanto a cianotipia acontece melhor em meios ácidos, os papéis de alta qualidade costumam ser mais básicos, mais alcalinos. Aí que entra a importância da gente escolher muito bem os papéis para fazer cianotipia. A gente pode tentar escolher um papel mais neutro, que ele não seja tão alcalino assim. A gente pode experimentar usar papéis mais antigos, porque os papéis mais antigos eles vão ser naturalmente mais ácidos, portanto a minha imagem vai se dar de forma mais efetiva. Existe inclusive em algumas lojas especializadas uma caneta que serve justamente para a gente testar o pH do nosso papel. Outra opção é a gente fazer o famoso processo de acidificação. O que é a acidificação de papéis? Eu pegar o meu papel virgem e preparar ele com um banho ácido. Normalmente se usa um banho de ácido cítrico entre 5 a 10% de concentração. Então, por exemplo, para 1 litro de água, eu usaria entre 5 a 10 gramas de ácido cítrico. E eu deixo os meus papéis por um tempo nesse ácido
para eles ficarem um pouquinho mais ácidos, que isso geraria um meio mais propício para a gente fazer a cianotipia. Eu não vou entrar nesse curso nas particularidades da acidificação. Não é um processo que eu particularmente sei fazer muito bem, então eu vou colocar no nosso material de apoio e aqui na descrição do vídeo também alguns links para vocês que querem explorar um pouco sobre esse processo e tentar preparar melhor o seu papel. A título de curiosidade, o ácido cítrico é um material muito fácil de encontrar, é um material de uso culinário, né? Então a gente acha em lojas de confeitaria, é um material acessível. Então, para quem quiser se aventurar, vai ter os links lá no nosso material. Para um primeiro momento de aprendizado, eu vejo que o processo de acidificação ele não é obrigatório. Já para um uso mais profissional, é recomendado que você faça a acidificação para um resultado mais homogêneo e mais duradouro. Como esse curso ele tem um caráter mais introdutório, eu decidi não fazer o processo de acidificação com vocês. Eu vou utilizar o papel Canson para aquarela, do bloco mais básico, né, que é a linha mais acessível deles, que é um papel que eu tenho usado nas minhas oficinas e que nunca me deu problema, nem em relação a manchas, nem em relação à durabilidade, desde que esse papel seja conservado muito bem, que ele não tenha uma exposição ao sol contínua, beleza? Então eu vou usar esse papel, que é um papel que eu já trabalho, já confio, e eu entendo que esse papel ele nos possibilita fazer vários tipos de viragem sem que eu tenha que acidificar. Agora que a gente falou um pouquinho mais sobre o papel, aprofundou um pouco sobre esse tema, nós vamos falar sobre a viragem. A viragem nada mais é do que uma etapa extra no momento da revelação do nosso cianótipo. E o que acontece nessa etapa? Eu tenho a minha cianotipia pronta, então ela já foi sensibilizada, exposta, lavada, já passou pelo processo de secagem por pelo menos aí 24 horas. E eu vou dar um banho nessa imagem. Um banho do quê? Um banho de ácido, um banho de um chá, um banho de carbonato de sódio. E essas substâncias elas vão causar reações químicas na imagem que vão mudar a cor da nossa cianotipia. A viragem costuma ser uma etapa bastante experimental, porque além dessas reações químicas que podem acontecer entre as nossas soluções e os químicos da cianotipia, algumas dessas substâncias, como chás, por exemplo, eles também vão tingir o nosso papel. Eles vão tingir os brancos do papel. Então, para além da reação química, também pode acontecer esse processo de tingimento. Além disso, a qualidade da água, qual papel eu estou utilizando, a procedência, a concentração das minhas substâncias, né? Das minhas soluções, dos chás, dos ácidos. Tudo isso vai interferir tanto na cor quanto na intensidade final da cor dessa imagem. Para mim, isso torna o processo super interessante, porque a gente pode experimentar com diversas substâncias, a gente pode experimentar a ordem dos processos, os materiais que a gente estiver usando, e é uma etapa bem divertida de se fazer. Porque em alguns momentos a gente precisa ser super rígido, né, com a cianotipia e entender cada regra, mas no momento das viragens a gente pode experimentar coisas da nossa cabeça, concentrações diversas, temperatura, chás diferentes. Então eu acho que é uma etapa que tem um super potencial aí para a gente fazer experimentações artísticas diversas. Agora, eu queria aproveitar para mostrar para vocês alguns exemplos de cianotipias com viragem que alguns artistas têm feito por aí. No próximo módulo, a gente vai falar sobre os preparativos para a gente fazer o processo de viragem e também abordaremos a parte prática. Te encontro lá!